Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e estamos começando hoje mais uma aula de metodologias na educação matemática. Hoje vamos falar sobre transposição didática. Antes de falar sobre transposição didática, eu queria conversar com vocês sobre a distinção entre o saber e o conhecimento. Parece que são a mesma coisa, mas na verdade é uma sutil diferença. Bom, eu vou falar primeiro no meio científico. O saber, ele é descontextualizado, ele é despersonalizado e mais associado ao contexto científico, histórico e cultural. Então, a diferença é que assim, o saber é algo mais genérico, enquanto o conhecimento é mais subjetivo, mais individual. E é por isso que a gente fala no construtivismo, que eu já preguei aqui na outra aula, que o aluno cria, ele o constrói o seu conhecimento. Conhecimento é algo mais pessoal. Então eu vou dar um exemplo de saber matemático. Equações do primeiro grau é um saber matemático. A forma como que cada um interioriza esse saber matemático é dado como conhecimento. Ele domina, ele conhece a equação, como resolver equações matemáticas do primeiro grau, tá? No meu exemplo aqui, que eu estou me referindo. Então, essa forma, como ele conhece, é muito específica de cada um, de acordo com a forma que ele aprendeu, que ele construiu. Vai depender muito do professor, das situações didáticas que o Blossal fala muito, né? A gente já viu sobre isso na didática matemática. Então, o conhecimento é algo mais específico, enquanto que o saber é algo mais geral. E o saber está ligado à ciência, enquanto o conhecimento está ligado mais a algo interno. Eu já vou falar mais para frente, vocês já vão entender. Para Bruxelles, não lembro como é que fala isso, o nome dele, conhecimento é vinculado ao aspecto experimental. Tá? Então, ele, depois Cone, fala que, a grosso modo, o saber seria como se fosse a teoria, e o conhecimento, como é algo subjetivo, é algo que vai de aluno para aluno, ele se dá principalmente pela experiência, pela experimentação. Agora, o saber, para Cone, é um tipo especial de conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, absorveu, através de um saber, você adquiriu conhecimento sobre aquilo, e você pode utilizar o saber para conjecturar. Então, eu vou dar um exemplo novamente das equações do primeiro grau. A pessoa interiorizou, dominou o conhecimento de saber das equações do primeiro grau. A partir dali, ela pode conjecturar, por exemplo, as propriedades, porque ela já domina o assunto, o saber das equações, e aí consegue interiorizar aquilo. Então, isso só é possível a partir do momento que ela domina o saber. Por isso que ele fala que o saber é considerado um tipo especial de conhecimento. Bom, agora que a gente sabe essas duas, vou falar para vocês sobre a transposição didática em si. A transposição didática, segundo Chevallard, e esse cara, ele é considerado, assim como Brussal é considerado o pai da didática, ele é considerado aí o maior responsável por essa teoria da transposição didática. Se vocês pesquisarem depois dele, vocês vão ver que ele é o cara nessa área. E ele vem falando que a primeira definição de transposição didática que nós temos é dele. E olha que é só em 91, então é uma teoria bem recente. Ele fala assim, ó, o conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que de um objeto de um objeto de saber ensinar faz um objeto de ensino é chamado de transposição didática. Então, nada mais é do que você pegar um saber que antes era científico. O que que eu tenho como saber científico? Aquele saber que era mais presente, não fazia parte da escola, era um saber exclusivo de quem
era universitário, de quem era cientista, através da transposição didática, e eu vou falar mais para frente quem são os principais agentes da transposição didática, se transforma em um saber escolar. Então, transposição didática é você transformar aquele saber que antes era inatingível, inalcançável, você mastiga ele, vamos dizer assim, deixa ele mais simples, a ponto de poder ser ensinado na escola. Bom, essa transposição didática, ela ocorre, e Xavier ele fala, ocorre através da noosfera. O que é noosfera? Noosfera são todos os agentes capazes de contribuírem para a transposição didática. E aí vem os cientistas, professores, especialistas, políticos. Aí você deve estar se perguntando, por que políticos entram nesse hall de pessoas responsáveis pela transposição didática? Bom, em matemática na educação básica 1, eu cheguei a falar sobre currículo. E o que vem a ser currículo a grosso modo? É o conjunto, claro que essa é uma definição elementar, isso é apenas parte do que quer dizer currículo. Se você for estudar currículo, ele é muito mais do que isso que eu vou falar agora. Mas essa definição vai nos ajudar a entender melhor o porquê de políticos estarem aí nesse hall. Currículo vem a ser o conjunto de conteúdos que estão previstos a serem ensinados de acordo com a faixa etária e série no ambiente escolar. Então, esses currículos são formados através de PSNs, no caso agora da BNCC, nós temos uma matriz que é formada sobre a BNCC, e esses documentos eles são forjados principalmente por pessoas especialistas, mas políticos também. Lembram que currículo, pessoal, não é algo é algo proposital. Quando você é até inevitável o professor não exercer a política. E aí política, eu não estou falando de partidos políticos, eu estou falando de influenciar. O currículo ele é influenciável. Como assim? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então o currículo ele vai abordar alguns assuntos que vão contribuir para que o aluno seja capaz de viver nessa sociedade. Por exemplo, no 7º ano, a gente estuda em números negativos questão de extratos bancários. E isso só é possível porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, o aluno é induzido a entender esse tipo de conteúdo porque é importante para se usar na sociedade que ele está. Nas reformas pós-críticas, nós tivemos a abordagem de diversos conteúdos que antes não estavam. Exemplo, através do múltiplo pluralismo de ideias, nós temos agora a questão da sexualidade. Esses assuntos, a questão do combate ao racismo, esses assuntos, eles estão presentes. Por quê? Porque houve uma interferência proposital no currículo para que eles pudessem ser já empregados na educação. Então, o currículo ele é proposital, ele tem um porquê de estar ali, ele influencia em diversos níveis e isso é causado por políticos. Autores de livros também, através do que ele vai dar de intensidade. Então, por exemplo, você vê que alguns livros didáticos, eles valorizam muito mais a resolução de problemas. É um tipo de influência dos autores. Cientistas, às vezes, eles vão empregar o assunto de forma mais mastigada, até mesmo na mídia. Exemplo, buracos negros. Você já deve ter visto diversas reportagens sobre buracos negros. E é um assunto extremamente difícil de se entender, mas eles colocam como se fosse algo fácil. Isso é uma transposição didática, e principalmente os professores em sua sala de aula. Os professores é o elo final dessa corrente entre todo esse conhecimento, esse saber científico, até chegar ao saber a se ensinar.
programas escolares e livros didáticos e criações didáticas. Criações didáticas, elas são ferramentas, mecanismos criados por professores ao longo do tempo em que facilitam o aprendizado de outros assuntos. Então eu vou dar um exemplo aqui de produtos notáveis. Produtos notáveis, ele não existe, se você for pegar livros acadêmicos, não existe o termo produtos notáveis como conteúdo. Ele é uma criação didática que foi criada principalmente para facilitar o assunto de polinômios. Então, a partir do momento que o aluno tem domínio sobre produtos notáveis, inclusive eu tenho até uma série de vídeos aqui no canal sobre produtos notáveis, em que eu fiz para oitavos anos, ele consegue ter domínio sobre fatoração, por exemplo, e sobre polinômios. Fatoração e polinômios podem sim ser considerados conteúdos, mas produtos notáveis foi uma necessidade que os professores viram ao longo do tempo de criar essa criação didática para facilitar essa ferramenta. Bom, eu vou mostrar agora um exemplo de transposição didática que deu muito certo. Bom, o conceito de distância. A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta entre eles. Esse bordão da matemática, né, esse axioma, ele foi criado por Euclides lá na Grécia Antiga, muitos e muitos anos, eu não me recordo agora o tempo exato. E ele é estudado de forma espontânea nos cursos de graduação. Se você for qualquer estudante de graduação de matemática, ou de engenharia, ou de exatas, já estudava isso há muito tempo. E é algo bem fácil de se provar, de se demonstrar, enfim. Aí, em 1906, esse matemático francês, Frege, ele o usa para trabalhar os espaços de funções. Então ele começou a ver que distância entre dois pontos de uma função também poderia se usar o conceito de distância, que seria uma reta entre eles. E em 1971, graças a esse avanço, esse assunto foi inserido no currículo escolar francês. Então nota que perto da educação, toda a história da educação matemática foi recente, foi apenas no século passado. Então esse tipo de de mudança é uma transposição didática. É não saber que antes era exclusivamente científico, era só visto na academia, passou a ser visto também na escola. E daí a gente pode falar, por exemplo, todos os assuntos relacionados à matemática um dia foram de forma restrita científica. Ele era fechado a um ciclo de cientistas. E aí, ao longo do tempo, foi se avançando a ponto de ser visto na escola também. O currículo, ele é passível de mudanças, assim como todos os conteúdos. Então, alguns conteúdos, eles pode ser que o professor, ele possa dar um determinado conteúdo, exemplo, PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Até um tempo atrás ele era visto no segundo ano. Salvo engano a memória, ele deve estar começando a ser visto no primeiro ano do médio. Faz algum tempo que já não dou aula para o ensino médio. Então, essa mudança foi graças a uma mudança de currículo. Bom, as transposições didáticas, elas podem ser divididas em duas partes, em stricto sensu e lato sensu. Eu não estou falando de pós-graduação, pessoal, porque pós-graduação tem, né? História de stricto sensu, mestrado, do doutorado, lato sensu seria a pós-graduação em si, é especialista. Mas a gente pode estudar sobre o contexto de quê? Stricto sensu é analisado sobre um contexto específico. Então, exemplo de análise sobre o contexto específico. Conceito de noção de distância de pontos, que nós acabamos de ver. É uma transposição didática considerada stricto sensu. Ela foi inserida na escola, mas com a intenção específica de se calcular distância de dois pontos.
Então, seja isso na geometria plana, seja no vetores, enfim. É stricto sensu por conta disso. É uma transposição didática, um conhecimento científico que passou, um saber científico, perdão, que passou a ser um saber a se ensinar, porém é específico. Um exemplo de transposição didática é lato sensu. Ela, ou seja, é analisado no sentido mais amplo, muito simples, muito simples, é a matemática moderna. Quem faz comigo, novamente, quem tem aula comigo lá em matemática na educação básica, eu já passei o movimento de matemática moderna, que surgiu na década de 60 no resto do mundo, inclusive no Brasil, e ele está presente até hoje e baseia todos os ensinos da matemática por meio da teoria de conjuntos. Então ele pegou a teoria dos conjuntos e passou a ensinar tudo em cima disso. Então fez o quê? Ampliou a gama de recursos. Então é aplicar a teoria de conjuntos no sentido mais amplo. Isso, por isso houve uma transposição didática lato sensu. Beleza? Vamos continuar aí. E a propósito, graças a esse movimento da matemática moderna, eu tenho até um vídeo no canal falando só sobre isso. Foi nessa época que foi criada o diagrama de Venn. É aquele lá dos balãozinhos que você estuda quando vai dar aula de funções para fazer ligação de domínio com domínio e imagem. É uma criação didática criada pelo movimento da matemática moderna. Olha que interessante. Bom, a gente precisa falar ainda sobre transposição didática, sobre a epistemologia do professor. O que vem a ser epistemologia? Bom, epistemologia é um conjunto de saberes, que é um conjunto de saberes considerados certos, considerados a verdade. Então, a epistemologia do professor é o conjunto de saberes que ele considera como sendo verdadeiros. Bom, ele se relaciona com a epistemologia da ciência, mas nem sempre pode-se considerar que a epistemologia do professor é a epistemologia da ciência, porque a epistemologia da ciência ela é verdadeira em sua plenitude. Enquanto que a epistemologia do professor, muitas vezes, seja pela formação dele, seja pelo tempo que ele está dando aula, pela sua experiência, acontece aí alguns desvios do caminho, vamos dizer assim. Alguns vícios equivocados, e por isso ela se relaciona, isso é, tem como espelho a ciência, porém não posso deixar claro que é a mesma coisa. Esses conhecimentos sustentam toda a prática pedagógica do professor. Então, as certezas que você, como professor, leva para a sala de aula vai sustentar toda a sua prática pedagógica. E isso é motivo de alento e preocupação. Porque se essa sua certeza ela é verdadeira, isso é, se relaciona com a epistemologia da ciência, então seu aluno vai ter muita sorte de ser seu aluno. Por quê? Porque aquele conhecimento que você está passando é verdadeiro. Porém, se estiver um pouco equivocado, vai prejudicar o aluno. Conjunto de crenças que evidenciam um olhar pessoal sobre a ciência ensinada. Então, o professor, ele, durante a sua prática pedagógica, ele vai ensinar os seus alunos sob um olhar muito pessoal dele. Então, novamente eu falo, o currículo, todo o processo de ensino-aprendizagem, ele é pessoal. O currículo não, o processo de ensino-aprendizagem, ele é pessoal e ele é influenciador. Então, o olhar que o professor coloca, ele influencia sim a forma que o aluno irá absorver aquele conhecimento. Legal? Vamos lá para o próximo slide. Eu vou traduzir aqui, porque nas obras de transposição didática, inclusive o artigo de que eu estou me espelhando, eu vou deixar o link, eu vou deixar na descrição o artigo, eu vou deixar nas referências, e quem quiser baixar também, eu vou deixar um link de download na descrição. Ele se divide em três
na transposição didática. Saber científico, saber ensinar e saber ensinado. Saber científico é o que eu já falei várias vezes no vídeo, é aquele associado a cientistas e universidades. É aquele saber que é quase que exclusivo para um hall de membros. Saber ensinar, ele é basicamente o que está na BNCC, nos PCNs, que está nos parâmetros curriculares, nos livros didáticos. Então, é aquele saber que se espera que o professor ensine. E o saber ensinado é, na prática, o saber que foi transmitido aos alunos. Então, notem que saber ensinar, ele é algo que se almeja. E o saber ensinado é o que é a realidade. Bom, o saber matemático, vou falar agora um pouquinho mais específico da matemática. E aí, do matemático em si, não do professor de matemática. Eu estou falando do matemático, matemático mesmo, pesquisador. Ele se divide em 3 formas de saber: platonismo, formalismo e construtivismo. E essas 2 primeiras, elas são um pouco antagônicas entre elas. Porque o platonismo, quem estuda matemática pelo platonismo, pela teoria do platonismo, crê que todos os conhecimentos matemáticos já estavam ali, pronto, acabou. E que o professor, que o matemático, ele não cria nada. Ele simplesmente descobre que lá já estava na realidade, já estava ali, pronto, acabou. E é um conhecimento muito abstrato. Ele é distante daquele que nos é dado pela realidade. Isso é os conhecimentos matemáticos. Então, na prática é uma coisa, a matemática pura é muito conceitual. E esses conceitos já estavam lá bem antes da gente pensar em inventar, de modo que a gente não inventa, a gente descobre, porque eles já estavam lá. Isso é o pensamento platônico, saber matemática. Agora, os formalistas, do próprio nome já fala, são aqueles que gostam de teriorizar muito os conhecimentos. Então, para eles, a matemática é como se fosse um jogo de símbolos, só que eles conseguem utilizar, aplicar em problemas do mundo real. Então, notem que eles são antagônicos, porque enquanto que os platônicos eles acreditam que a matemática ela não faz parte do mundo real, os formalistas sim. Porém, os formalistas gostam de usar símbolos. E os construtivistas, que parece-me que aí eu já estou usando um pouco a política, porque na forma que cuidado, que a forma que o professor aborda, pode se dar a impressão de que um se sobrepõe aos outros. Os construtivistas, os matemáticos construtivistas, não estou falando de professor, não estou falando de educador, pessoal, presta bem atenção. Os construtivistas consideram a matemática genuína somente que se pode ser obtida por uma construção finita, ou seja, você constrói seu conhecimento, porém ela é finita. Então, algumas séries infinitas, algumas partes, por exemplo, em cálculo avançado, já não tem como ser considerado pelo pensamento matemático construtivista. Qual dos 3 estão certos? Na verdade, o professor, ele tem que ser, o professor de matemática, ele tem que ser além do matemático, ele precisa, em suas aulas, ele irá sim abordar, mesclar as 3 formas de saber matemático para dar o melhor ensino aos seus alunos. Bom, alguns elementos da transposição didática na matemática. Bom, eu vou falar primeiro sobre a textualização do saber, que nada mais é do que um processo de preparação prévia para que o conteúdo possa ser passado ao professor. Seria uma espécie de planejamento. E desse planejamento nós temos aí várias etapas, como a desincretização, que consiste na exigência de proceder uma divisão teórica em várias áreas e especialidades, ou seja, você dilui o assunto em várias etapas. A despersonalização, que consiste na exigência da separação do saber de qualquer contexto pessoal. Então, o professor, por mais que acabe de forma, às vezes, inconsciente, ou seja, não é de forma proposital, ele acaba colocando um pouco da sua opinião no assunto. O correto é despersonalizar seu conhecimento pelo conhecimento, o saber pelo saber. A programabilidade, ou seja, prever o quantitativo de aulas que vai ser dado de uma forma progressiva e racional. E a publicidade,
que é a definição explícita do saber que deverá ser ensinado. Ou seja, pessoal, a gente vai ensinar, eu quero chegar no final, a gente vai chegar em tal e tal etapa. Eu quero que vocês prevê e falar para os alunos aonde se espera chegar. Bom, alguns elementos. Só mais uma coisa. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas quando eu me refiro à programabilidade, nós temos aí a questão do tempo, né? Como eu tinha falado, o tempo previsto. E o tempo previsto ele pode ser dividido em duas etapas, melhor dizendo, em dois tipos de tempo: o tempo didático e o tempo de aprendizagem. O tempo didático é aquele tempo que o professor prevê, que os livros prevêem, que os conteúdos, quem está construindo os parâmetros prevêem, que todo mundo prevê que o aluno vai aprender aquele assunto. Então, o período didático é aquele período que se espera que o aluno aprenda. Agora, o tempo de aprendizagem não é exatamente o mesmo. Então, é por isso que às vezes você vê alunos que estão lá no final do ensino médio que não conseguiram absorver um assunto lá de trás. Por quê? Porque o tempo de aprendizagem do aluno é individual. Cada um aprende num ritmo diferente. Tá? Beleza. Agora vamos falar de elementos da transposição didática na matemática. Gente, outros elementos. Resolução de problemas. Aí entra o que Brussel fala. Eu já falei sobre isso em outra aula e eu volto a destacar que resolução de problemas pode ser sim a chave do segredo do sucesso para quem tem dificuldade com os seus alunos. Noções para matemáticas, isso é, ferramentas que são usadas pelo professor, então são considerados assuntos triviais para se desempenhar. Então eu vou dar um exemplo. Você está lá no primeiro ano do ensino médio. Você vai aplicar, você vai resolver uma funçãozinha e vai precisar calcular através de uma equação para encontrar o valor de x ou o valor de y. Você não vai precisar de novo ensinar equações, porque é uma ferramenta que o aluno já tem conhecimento. Você não precisa lá no sexto ano falar sobre, em teoria, não precisaria, né? Falar de tabuada. Por quê? Porque tabuada é uma coisa simples. O aluno tem que saber quanto que é 7 vezes 8, quanto que é 9 vezes 7. Então são considerados, e esses conhecimentos são considerados triviais em noções para matemáticas, inclusive até para os menores. Quando você está falando lá conceito de adição, às vezes a professora, o professor lá no quarto, quinto ano, já imagino que o aluno já saiba o que são quantidades. Noção de prática social de referência é você contextualizar o porquê daquele conhecimento. Então, exemplo, o teorema de Pitágoras. Você pode contextualizar como que eram os pitagóricos, que era uma sociedade voltada para o conhecimento, é considerado a primeira universidade de matemática do mundo. O teorema de Tales de Mileto. Você pode falar que ele queria medir, por exemplo, a altura da pirâmide, né, sem subir nela. Então, você contextualiza. É bem interessante para o contexto, contextualizar como que foi descoberto, porque aí os alunos imergem na história. E por fim, a transposição didática ela é um importante elemento de vigilância intelectual. Porque toda vez que você tem que montar, utilizando, que você se utiliza da transposição didática, você precisa rever os seus conceitos. E eu já falei isso em outras aulas, que o professor ele tem que ser crítico quanto ao seu trabalho. No momento que você chegar e falar, ó, eu voltar para o passado e falar, olha, eu era bom naquilo, hein? Puxa, eu era um bom professor, agora eu não sou. Então esse é um momento de preocupação. Ou você chegar no momento, no presente, e falar, olha, eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar nada. Isso é preocupante, porque o momento que você deixa de ser vigilante, você é ficado para trás. Então, é um momento importante de vigilância intelectual nesse sentido. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos, aqui no outro slide, nós temos a referência, que foi o trabalho de onde eu peguei. E espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.